Tá, então como você vai se motivar? Como você vai ver alegria no processo, que é um negócio que todo mundo fala tanto? Meu nome é Isadora Nicoliello. Neste momento em que estou gravando esse vídeo, estou no 5º ano de psicologia e eu estou fazendo uma série de 6 vídeos falando sobre disciplina. Esse vídeo é o 3º. É muito importante você ver desde o primeiro ao 6º para você pegar a linha de raciocínio por trás e entender o 6º vídeo, que para mim é o mais especial de todos. Se você não vive alheio à sociedade e ao convívio social, você sabe que nós, seres humanos, biologicamente somos movidos a recompensas, sejam elas grandes ou pequenas, e é aí que está. Quando eu falo recompensa, eu estou falando desde ser saciado quando você está com fome ou qualquer coisa nesse sentido mais fisiológico. Sejam recompensas através de diversos tipos de comportamento. Então, quando você chama a sua mãe em outro cômodo, você está esperando que ela responda ou falar alguma coisa para ela. Então, você está movendo o seu comportamento de gritar o nome dela ou de chamá-la por uma recompensa que é tê-la ali. Nós somos movidos a recompensas nesse sentido também. Só que quando a gente fala sobre disciplina e alcançar objetivos, a gente se perde muito. Parece que o prazer ou a felicidade, eles só vão vir quando a gente alcançar algo grande, e parece que a vida só vai começar depois disso. A gente idealiza muito as coisas. E não só idealiza um objetivo, mas se idealiza muito. Então a gente sempre se coloca muito em alta conta, acha que a gente vai dar conta de um plano mirabolante que a gente está criando, e na verdade a gente não consegue fazer nem o básico. Tem uma coisa que o Wesley falou uma vez que me tocou muito profundamente, eu acredito que possa tocar você também, que é a internet, se você não prestar atenção, ela vai fazer você odiar tudo que você tem e parar de ver valor nas suas coisas, porque sempre vai ter algo melhor, sempre vai ter algo maior a ser alcançado, esteticamente, de conhecimento, em relação a relacionamentos, e tudo que é genuíno e te faz feliz hoje, se você não cuidar, pode te trazer uma perspectiva tão diferente, tão idealizada, que vai fazer tudo perder o sentido. E ao mesmo tempo que essa idealização da onde a gente poderia chegar nos gera motivação em determinado momento, é o que faz a gente desistir também. Por quê? Porque o caminho é longo, as coisas demoram, elas são custosas e elas exigem muito esforço. Mas a internet faz a gente achar que não é assim, que o dinheiro vem fácil, que o reconhecimento vem fácil. Basta você mudar o seu posicionamento, mudar o jeito que você se veste, produzir mais e mais e mais para ganhar no volume. E aí você se frustra, porque as coisas levam muito tempo. Se você for a exceção, você pode até alavancar o seu perfil, ganhar muitos seguidores, mas você não vai saber o que fazer com aquilo, você não vai ter uma base bem feita, você não vai ter o conhecimento necessário para suprir alguma demanda, ou no final das contas alguma coisa vai desandar e você não vai saber aproveitar aquilo. A internet, a rapidez das informações faz a gente pular passos, e isso atrasa muito a gente, porque gera um buraco ali na base que não foi bem feita e faz tudo desmoronar. E se você for pensar nessa coisa das grandes conquistas, se a gente for esperar só isso para ser feliz, quantas vezes a gente vai ser feliz na nossa vida? Se você só for ser feliz na sua formatura, ou no seu casamento, no nascimento do seu filho, quando você fizer seu primeiro milhão, sei lá, quando você fizer uma maratona, quantas vezes a gente vai ser feliz na vida? Entende? A vida é o que acontece todo dia. O nosso foco deve estar em se sentir bem no dia a dia. E nossa, como isso é clichê. E eu não falo nem de prazer no dia a dia, porque prazer é uma palavra muito forte. Tem dia que você não vai acordar bem-humorado e vai ter que fazer suas coisas mesmo assim. Mas quando você vence esse prazer hedônico, quando você deixa o seu desejo momentâneo de lado, e você vai ter que assistir o primeiro vídeo para entender o que eu estou falando, e você segue a sua vontade, e você vai em busca de algo maior, você vai ganhando sentido na sua vida. E de forma mais prática, isso implica na observação de sentir um dever cumprido nas tarefas diárias, principalmente as que são chatas. Então, quando você tem algo chato para fazer, ao invés de você ficar pensando no quanto o processo vai ser custoso, pensa no alívio que vai ser quando você terminar aquela tarefa.
Isso para tarefas chatas, mais curtas. Se o objetivo for de médio a longo prazo, você vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de médio e longo prazo de emagrecer, se eu sou uma pessoa que está precisando disso. Eu vou treinar todos os dias. E para mim, treinar é extremamente difícil. Então, de novo, no dia a dia, eu vou recompensar o processo vendo o quanto eu estou dando conta de começar indo na academia 2 vezes na semana. E depois de um período de tempo em que eu vou estar observando o quanto eu estou progredindo, vou falar, não, agora eu vou 3 vezes. E na medida em que eu consigo, eu vou me sentindo melhor em estar cumprindo essa tarefa e vou recompensando o processo em si e não só o resultado de ter um corpo que eu desejo. Porque, de novo, se a gente alcança esse resultado também, o que vem depois? Então, com o tempo, as coisas vão acontecendo. Quando você se der conta, você atingiu aquele objetivo. E aí você faz outra se você quiser, ou você só mantém. Não sei vocês, mas olhar dessa forma parece que a vida não é tanto uma corrida. E você pode caminhar mais tranquilo, mas ir mais longe, porque ela se torna menos cansativa. Pode ser muito valioso e útil você focar nesse sentimento de se sentir produtivo dentro do que você consegue fazer. Então, começando pequeno, que é uma coisa que eu vou falar muito nos próximos vídeos. E aí vai uma dica muito legal, que é divida os seus afazeres ou os seus objetivos em metas tão pequenas que seja impossível de não cumprir. Então, por exemplo, isso pode ser feito no macro e no micro. Se o seu objetivo é alcançar um determinado corpo ou correr uma certa distância, você vai destrinchar isso ao longo dos meses para você conseguir alcançar isso. E no dia a dia, por exemplo, se você não está bem, você está com preguiça de ir na academia, você tem o desejo de ficar deitado, mas você quer seguir a sua vontade de alcançar isso, você não tem que pensar que você vai para a academia, você tem que só pensar que você precisa trocar de roupa e vestir um tênis. Depois você só precisa pensar em prender o seu cabelo, em pegar sua garrafinha, sua bolsa e sair de casa. E aí você só tem que se preocupar em dirigir ou ir andando ou pegar o seu transporte. E depois você só tem que se preocupar em chegar e deixar as suas coisas no lugar, e depois em treinar, e no primeiro exercício, depois no segundo, entende? Isso torna o cálculo que o seu cérebro faz menos custoso. Sabe quando você cria uma meta grande demais, mas você se sente um lixo toda vez porque você não consegue cumprir? A gente vai conversar disso nos próximos vídeos. E aí você pode se perguntar também agora, por que que a gente tem dificuldade em ver prazer no simples? O que que aconteceu com a gente? Pois bem, eu vou te explicar no próximo vídeo.